que será que está por trás desse suposto golpe? O que, na verdade, eles estão querendo esconder? Mas um mega escândalo que explodiu em uma revelação bombástica pode trazer a cassação de Lula e falar até mesmo em pleito, viu, gente? Anulação de pleito. Se fosse num país sério, com certeza era isso que ia acontecer. Mas o que eles querem esconder? É tanta coisa acontecendo que eles querem esconder com esse suposto golpe. Uma cortina de fumaça? Olha o que disse Júlia Zanata. E logo depois, olhem essa declaração de Jojo Todinho. O quão grave é e o que pode acontecer com Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Vai deixar vocês chocados? Os mesmos que defendem aqui. Tá um pouco chato essa história de golpe, é golpe, é golpe, é golpe, toda hora. Parece que não tem outro assunto pra falar. A realidade é uma só. Bolsonaro tá toda hora na mente... Ó, o cara tá em silêncio agora. Só falar Bolsonaro. Bolsonaro tá toda hora na mente, na boca dessas pessoas, porque o governo Lula não tem o que mostrar de bom. E vocês têm que continuar falando do Bolsonaro. Sobre quem tava falando aqui de golpe e tal. José Genuíno, Brasil precisa de uma frente de esquerda que radicalize a democracia. O que é radicalizar a democracia? Da guerrilha ao Congresso Nacional, José Genuíno participou de forma ativa da política brasileira nos últimos 60 anos. Fez parte da luta armada. Os mesmos que defendem aqui o desarmamento, inclusive quando presidia essa comissão, o presidente Rui Falcão, do PT, falei negócio de arma, ele falou, peguei em armas com muito orgulho, deputada, com muito orgulho. Né? Inclusive, até parabenizo que ele não tem vergonha de dizer, porque alguns aqui ficam com um papinho de democracia, mas o que querem implantar, na verdade, é sim uma ditadura que vai perseguir, que já está perseguindo seus adversários políticos, mas nem todo mal dura pra sempre. Eu acho que é porque ela gostava mesmo de tomar o negócio. Chocolatinho. É. E o Jojo é porque o nome dela é Jordana, é o apelido mesmo. Tá, Jojo Todinho revelou durante entrevista ao podcast... É porque ela é uma delícia, gente. Mas você sabe que eu já vi ela desfilando no Carnaval do Rio e ela bota pra quebrar mesmo. Mas em entrevista ao Brasil Paralelo, a Jojo Todinho disse que recebeu uma proposta de R$1,5 milhão para apoiar a candidatura de Lula e Alckmin na época das eleições de 2022. Ainda segundo a fanqueira, todos os artistas que fizeram campanha política para o petista ganharam muito dinheiro. Acompanhe. Já estão me atacando, eu tenho que falar mesmo, que eu não falei, não contei. Me ofereceram R$1,5 milhão para fazer campanha quando o Lula veio candidato a presidente. Eita, E Jojo eu falei que Todinho. não. Foi só pra você que isso foi oferecido? Não, para várias pessoas. Muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money. mas como é que foi? Te ligaram, te mandaram e-mail? Conta um pouco mais né, aí. para não deixar rastro, ligaram, marcaram um almoço, falaram que era trabalho. Quando eu cheguei lá, Era pra isso. apoiar... Eu falei, desculpa, gente. Pra apoiar o Lula não na vai- época não vai das rolar. eleições. Isso aí. Porque eles estavam pegando o quê? Os influencers, alguma coisa? Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofoca, que me atacam, todo mundo ganhou dinheiro pra fazer campanha. Não era um mundo movimento... E eu não aceitei. simplesmente- Se pra mim ofereceram R$1,5 milhão, imagine pra outras pessoas o quanto ganharam, né, gente? Cara. Quanto não só ganharam, quanto continuam ganhando. Cara. E da direita, teve alguém, assim, Nunca. que se aproximou, querendo que você... Não. Em outro momento da entrevista, Jojo Todinho relembrou um episódio político que teve com a ex-apresentadora Xuxa e falou que as pessoas de esquerda costumam descartar as outras se elas não têm o mesmo pensamento que elas. Vamos ouvir. Também teve o abaixo-assinado, né? Que a Xuxa me chamou pra assinar e eu falei pra ela que eu não ia assinar. Eu tenho no outro Que telefone. abaixo-assinado era esse? Era um abaixo-assinado por alguma coisa, acho que
contra o Bolsonaro, não sei se era impeachment, mas não sei o que era. Eu sei que era alguma coisa assim, que eu tenho guardado. E aí ela me mandou, me convidando, e eu dei de maluca. Falei assim, fala com a Renata. Aí nessa hora você era necessária, mas depois ela disse que você era desnecessária. Virei desnecessária. Você se lembra, Chu? Chu. Tem guardadinho. Como as pessoas, elas nos eliminam de uma forma, assim, descarada, por não ter a mesma narrativa que elas. E aí você prega uma narrativa de respeito, do amor, da sororidade, da valorização, e não tem isso. Isso é uma grande verdade. Porque, por exemplo, isso acontece comigo sempre. Desde que eu entrei para o audiovisual, isso é o que mais acontece. Por exemplo, vamos citar um exemplo de uma pessoa que eu nunca fiz mal na vida. Um ex-amigo. Leandro Carnal, do nada, me bloqueou do WhatsApp. E muita gente daquela turma fez o mesmo. É isso. Se você não come do mesmo milho que te dão, você está fora da granja. Graças a Deus. Mas, ainda ontem, o PT, né, ele negou ter feito qualquer proposta para Jojo Todinho. Inclusive, a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, disse o seguinte no X, vou abrir aspas. É mentira deslavada que a campanha eleitoral de Lula tenha oferecido dinheiro para Jojo Todinho e ela terá de responder por isso. Não teve oferta para ela, nem para nenhum dos muitos artistas que apoiaram voluntariamente. Está na cara que as redes da extrema-direita colocaram esse assunto em pauta para desviar a atenção do indiciamento de Bolsonaro e sua quadrilha. Fecho aspas. Fecho aspas. E aí, Geisiane, você acha que a Jojo Todinho ela tá municiada de prova para ter feito essa afirmação ontem? Então, bom, primeiro eu recomendo a nossa audiência que depois, final de semana, quando tiver um tempinho, dê uma olhada na entrevista, vale bastante a pena. A Jojo, embora ela não tenha... Ela fala de você, né, minha filha? Na verdade, o você. programa mencionou, né, os meninos, o Arthur e a Lara, mencionou aí o trabalho de pesquisa que eu faço dentro da área, enfim, das pautas raciais todas. E tal, inclusive, muito obrigada. A Brasil Paralelo foi a primeira grande empresa que abriu portas para mim. O primeiro lugar que eu apareci foi justamente nesse podcast, no Conversa Paralela. Mas a entrevista vale bastante a pena porque a Jojo Todinho, ela coloca em palavras... Melhor do que ter aparecido... porque você foi assim, o primeiro lugar que você apareceu foi no Brasil Paralelo, falando da sua pesquisa. Muito melhor do que ter aparecido em filme do Cury, nos anos 70, 80, né, Amor Estranho Amor, se roçando em menor de idade, né? Muito melhor. Exatamente, né? Eu não apareci em lugares que tiram o meu mérito. Mas o ponto é que a entrevista é muito boa e, em si, enfim, ela consegue colocar ali, de maneira bem articulada, o que é a realidade da população que mora em favela, em periferia. Inclusive, eu me identifiquei muito. Eu chamo a atenção principalmente para o ponto em que ela diz, quando ela entrou, em que ela menciona ali, conta a história de quando ela entrou na faculdade e que ela conseguiu vislumbrar novas possibilidades. A partir disso, por exemplo, ela diz que ela está empenhada em aprender inglês, ela está empenhada em aprender português, coisa que a nossa primeira-dama deveria fazer. Ela está empenhada em... É bonito de ver isso, né? A pessoa assumir as deficiências que ela tem e falar, eu estou empenhada em aprender a língua portuguesa. Você não vê ninguém falando isso. Ela fala a respeito de fono também. Ela fala, inclusive, que ela está empenhada em um curso de comportamento para ela se portar melhor nos lugares e tal. Então, assim, é muito interessante ver a entrevista, vale muito a pena você ver o esforço dessa menina, o esforço da menina que saiu ali da favela e está tentando construir ali a carreira dela. E aí vamos especificamente para a nossa notícia, né? Como eu assisti na íntegra o material, no momento a Renata, que ela menciona, que é uma amiga e assessora dela, inclusive pede para que ela não conte esse caso do PT, justamente para não levantar nenhum problema. O que ela descreve ali é que eles ligaram, né, para ela e ofereceram um trabalho, não falaram por meio de mensagens ou por meio de e-mail ou ligação, qualquer coisa, que seria a respeito disso. Então, quando ela foi para uma reunião presencial,
essa reunião só se revelou lá na hora a proposta. Então, respondendo a sua pergunta, se ela teria alguma prova disso, a princípio, não. Ela só falou ali o que aconteceu de fato, porque o combinado seria uma reunião a respeito de trabalho. Contudo, vindo do PT e vindo da esquerda, sinceramente, eu não acho difícil de acontecer. E aí trago aqui de novo aquele caso do Mind 8, né? O Mind 8 lá, que era aquela agência de publicidade. Que tinha Mind 8, né? Mind 8. O nome chique é Mind 8. Que é lá o tal do Mind 8, né? Se você não fez o FISC. A dona dessa agência uma das donas era a Preta Gil. E aí essa agência de publicidade sempre existiu desde que o mundo é mundo, isso não é ilícito, não há nenhum problema em existir agências. A grande questão é que essa agência tinha 34 perfis de entretenimento que continuam rodando normalmente na internet e mais ou menos 400 artistas e influenciadores. E eles tinham uma linha editorial que esses artistas e esses perfis, incluindo perfis de fofoca, que ela menciona quando ela fala aí, né? Ela fala, olha, tem perfil que está falando mal de mim, e esses perfis são pagos para fazer isso. Então, assim, a gente sabe que isso acontece dentro do Brasil. Então, eles recebiam dinheiro para fazer ali a narrativa política. Então, ele faz uma fofoca a respeito de alguém que tem um posicionamento político à direita ou a respeito de algum político especificamente, tudo ali custeado com esse dinheiro. E a gente não sabe também se tem alguma possibilidade de ter dinheiro público envolvido nisso. E aí, trouxe esse caso de volta porque esse caso gerou uma morte. Essa coisa toda, esse esquema todo gerou uma morte, que foi a daquela moça que teve prints vazados e depois descobriu que o print, na verdade, teve alguma modificação ali em relação ao Whindersson Nunes, que ela teria isso aí foi aquele portal, como é que chama? Choquei. Choquei tem tudo a ver com Granja. Exato. Foi esse portal, exatamente esse portal, que deu saiu um pouco do ar assim que a menina ela se suicidou, porque ela já tinha problemas de saúde e tal, então ela estava muito mal. Quando ela viu a exposição que ela estava na internet, eu acho que uns 2, 3 dias depois. Mas isso não é ódio, né? Não, imagina. Inclusive, assim, uma interesse família, público, né? Uma família super humilde. Saber que uma menina que nem conhece o Whindersson Nunes estava namorando com ele, é um super interesse Exato. público. E assim, a família super humilde, você vê o depoimento da mãe de cortar o coração. Então, assim, destruiu a vida da menina, destruiu a vida dessa família. Choquei passou um período ali em silêncio e voltou e está ativo, normalmente funcionando. Então, assim... Não está em inquérito nenhum, nada? Se a Jojo tem provas concretas ou não, aparentemente não, a não ser que ela, né, depois mostre alguma outra coisa. Mas o que eu quero dizer é que há lastro, assim, há histórico de que exista de fato uma milícia digital, ela só não é da direita. Agora, Marina, isso é crime eleitoral, não é? Você contratar a artista para a campanha, isso já era em 2022... Né? Isso já era considerado proibido nas campanhas, não era? Sem dúvida, isso deveria anular. Também mais um motivo para anular a eleição de Lula. Mas a gente sabe como é que funciona, que justiça que será feita, né, Pavinato? Acho que essa que é a grande questão. E o que me preocupa é que a gente está no mundo, e a gente vai falar disso depois também, na questão do Marcel e outra, em que ao invés da polícia investigar determinadas acusações, muitas vezes o que ela faz é tornar o denunciante réu. Então, até me preocupa, né, depois dessa... que ela deu essa entrevista, né? A própria Glaze já disse que iria processá-la. Então, porque realmente é isso, eles vão atrás de quem fez a denúncia, então esse é um risco que a gente corre. E teve essa denúncia toda da Mind 8, inclusive a proprietária contou toda essa história num podcast que foi largamente disseminado, tá lá, né? Ela fala sobre isso, ela fala que tinha claramente uma corrente ideológica clara, é uma coisa complicada, porque imagina, tinham empresas que financiam muitas vezes esses artistas sem saber disso, né? Mas acabam também fazendo propaganda política. Naquela época teve aquela grande coisa do Felipe Neto, do Bis, lembra? Todo aquele alvoroço. Ele fez a propaganda, depois chorou, porque, enfim, tiraram todo mundo cancelou, todo mundo parou de comer bis. Isso. Então, aquilo ali... Então, é claro que tem essa questão da classe artística e essa denúncia dela
ela deveria, num país sério, ser investigada, como essa da Mind8, que eu não sei depois que fim levou, porque foi gravíssima realmente. Né? A Globo contrata muitos artistas da Mind8, né? Bom, a Preta Gil, por exemplo, é uma das donas da agência. Sim. E ela vive na GNT, que é da Globo. E a gente sabe que isso começou antes da campanha, mas o que me impressiona, meus amigos, e me deixa muito preocupada é o que foi feito depois. Porque depois que eles assumiram, a grana se multiplicou. Né? A gente está vendo aí a farra do PERSE, né, que era o programa que isentava as empresas por conta da pandemia, que continua. Então a gente está vendo aí Felipe Neto, 14 milhões. Com a agência de influenciador digital. É isso. Eu fico imaginando a penura do influenciador digital na pandemia. E essa turma, assim, na época da pandemia, você realmente dá um incentivo a essas empresas, fazia sentido. Isso foi, aliás, uma decisão do Ministério da Economia, porque acabou o evento no país. Mas era uma coisa provisória, não tinha que continuar até hoje. E o que está sendo revelado é que essa turma que detesta o capitalismo, que defende os mais pobres, está com isenção multimilionária, né? Então, a gente vê aí, e isso é preocupante, porque via isso, fora, obviamente, toda a grana que a gente sabe que está indo para essas emissoras, como a Rede Globo e todo o resto, é um aparato, né, muito forte cultural aí a serviço do governo Lula. Olha, estão falando aqui que eu tô a cara do vampiro do Hotel Transilvânia. É que a minha saúde anda muito abalada, meus queridos, muito abalada. Não tanto quanto a do professor Sono, mas muito abalada. Eu sou uma fênix. E olha, é interessante notar também, né, Arthur, porque as duas grandes fontes de renda da Globo são BBB e governo federal. BBB e governo federal. Os BBB são agenciados pela Mind8. Exato. As páginas de fofoca. Né? Exato. E aí você pega as pessoas agenciadas pela Mind8, alimentando o mesmo discurso durante a campanha. É elementar. Isso está mais... Deixar claro, eu estou torcendo, porque ela se torna, nesse momento, mais uma das heroínas do Brasil. Eu espero que ela consiga ter suporte e que a direita não a abandone. É isso. Porque só o Brasil... E aí, gente, o que vocês acharam do que disse Júlia Zanata? Vocês viram logo no comecinho do vídeo, né? É tanto escândalo e eles pregam o amor, mas na verdade vocês estão vendo, né? O que eles estão querendo esconder? Foi aquele absurdo que Janja falou sobre Elon Musk, que atrapalhou de vez o governo Lula. Que bom, hein, Janja? Continua falando que a gente gosta. Será que é por causa das declarações de Jojo Todinho? E olha que isso surgiu agora, mas com certeza ainda vai vir muita coisa por aí. Ou será que é porque o governo Lula tirou a água de tantas pessoas lá na Paraíba, que 70% das pessoas fizeram um L para aprovar Lula? E, no entanto, olha o pago que elas receberam. Será que é porque a carne tá um absurdo? Será que é porque a Janja não tá nem aí preocupada com o povo e, na verdade, foi cascata que ela fez lá na casa dela? Bom, é tanta vergonha, é tanta sujeira desse governo que a gente não sabe nem o que falar. Mas se tivéssemos num país sério de verdade, olha o que ia acontecer com Luiz Inácio. Aqui ficou bem claro. Bom, este foi o vídeo de agora. Notícias Top vai ficando por aqui. Peço para você curtir, compartilhar, comentar, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal Notícias Top, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também.